Lá, dando continuidade então ao assunto que a gente estava tratando no vídeo anterior dos atributos de Deus, vamos conversar hoje um pouco a respeito da onipresença do Senhor. Então, a onipresença é uma característica íncita da divindade. Ela está prevista em diversas passagens da Bíblia, no Antigo Testamento como no Novo. Poderíamos citar o Salmo de Davi, o 139, Salmo 189, versículo 7, verso 7. Podemos citar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 28, Jeremias 23, 24, especialmente em relação a Jeremias. Eu gostaria de esmiuçar melhor esse tema a partir de então do profeta Jeremias, como Deus se apresenta em relação à sua presença, a sua onipresença, que é esse atributo. Diz lá em Jeremias 23, 24: Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, Deus demonstra que Ele está em todo lugar, pode estar em todo lugar, em todo momento. Isso é uma característica da divindade. Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos, no discurso em Atenas, que nele existimos e nele nos movemos. É outra forma de expressar essa onipresença. Então, em Deus está dentro de nós. Nós devemos viver por Ele e para Ele, porque a nossa existência é uma dádiva do Senhor. Para quê? Para que cumpramos o propósito de lutar contra as obras das trevas, de buscar a salvação, de nos aperfeiçoarmos como santo. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Não é uma pessoa perfeita, uma pessoa que não comete erros, não comete pecado. Não nessa acepção. A palavra santo, na acepção da Bíblia, na acepção dos registros do cânon, ela tem o sentido de separado para o Senhor. Santos que cometem de vez em quando, podem cometer também pecados, podem cometer involuntariamente transgressão, mas a diferença é que ele busca, ele luta, ele se esforça para justamente manter-se apartado de tudo que venha a desagradar a Deus. Mas muito bem, então continuando no tema da onipresença, que nós vimos que Deus está em todo, pode estar em todo lugar e não tem aonde o homem possa se esconder. A aflição de Davi no Salmo 139, 7, quando ele diz que para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Nós temos também a passagem do Jeremias, que acabei de ler. Então, completando os três atributos divinos da onisciência, onipotência e agora da onipresença. Muito bem. Aonde poderíamos ver também a onipresença de Deus? Através de uma declaração de Cristo, lá em Mateus 18. Quando ele diz assim: quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Ora, no meio deles, perdão. Ora, quem que pode exercer uma faculdade dessa de estar em vários lugares, em milhares de lugares ao mesmo tempo, se não somente a divindade? Então, essa é uma característica íncita da divindade. O Concílio de Nicéia, no ano de 325, liderado por Constantino I, o imperador Constantino I, ele justamente reconheceu a divindade de Cristo. Reconheceu que a natureza de Cristo é uma natureza humana e divina. Não teria como ser diferente também. Não teria como ser. Uma pessoa não poderia fazer o que Deus faz. É o que ele fez. Né? Ele teve uma vida incorrupta. Ah, mas então quer dizer que Cristo tem alguns atributos, ou tem os atributos de Deus, ele é Deus por isso. Não, não é só por isso. Não é só por isso. É pela vida de abnegação que ele esteve e principalmente por ele ter sido alguém que não teve pecado. É por isso que o sacrifício dele, o sangue dele,
ele tem valor a ponto de redimir. Ele tem a característica de ser um sacrifício vicário, substitutivo dos pecados de cada um, porque ele não pecou. O ser humano, ele não tem essa característica que Cristo teve aqui na Terra. Ele viveu o tempo que ele viveu aqui, que ele passou aqui, que ele ministrou a palavra, ele ministrou o evangelho da salvação, ele ministrou a forma como você tem o evangelho, mas ele cumpriu a lei, ele cumpriu a vontade do Pai sem pecar, sem transgredir. Nós vemos isso lá claramente no livro de Lucas capítulo 4, quando Cristo foi tentado. Na tentação, eu não vou ler aqui porque senão tomaria muito tempo e o vídeo não tem espaço para isso, o vídeo é curto. Então eu vou deixar a leitura a cargo do interessado. Então lá ele foi tentado, ele teve as mesmas aflições, ele teve maiores, vamos dizer até que maiores aflições que nós seres humanos temos na carne. Porém, ele tinha um propósito definido, solidificado. E como ele veio aqui para sofrer as tentações do homem na carne, mas para obter a redenção,